Hallo Leute, aqui é a Lud do canal Alemão Fluente e hoje a gente vai continuar a nossa preparação 100% gratuita e completa para o certificado A1, Telg e Start Deutsch. Vamos lá? Para quem ainda não está acompanhando, esse é o 8º vídeo de uma série que já tem 7 vídeos maravilhosos, completíssimos, sobre tudo que você precisa saber sobre a prova de Sprechen e sobre a prova de Schreiben. Então, o falar e o escrever já está completinho, já está disponível. Então, vai lá, assiste, porque tem muita coisa e, claro, as coisas que a gente aprendeu lá no Schreiben e lá no Sprechen vão servir agora também para ouvir, então para o Hören. Então, se você ainda não viu os vídeos, eu acho que vale muito a pena voltar lá. Então, hoje nós vamos começar com o Hören. Vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Então, eu vou abrir aqui a nossa provinha. Alguns momentos depois, 12 segundos depois. Ok, se você ainda não tem essa provinha, vai lá na aula 2 que você pode baixar a provinha e, inclusive, baixar o áudio, né? Que vai ser muito importante para fazer o Hören. Obviamente, sem o áudio não dá para fazer. De qualquer forma, eu vou hoje passar aqui, né, o Hören para vocês, então não se preocupem, tá? Vai ter tudo aqui certinho. Vocês já estão vendo, né? A prova de Hören dura mais ou menos 20 minutos, como a gente já falou, como já tá tudo explicadinho lá no segundo vídeo. Então, e esta é a primeira prova do certificado. Então, você chegou lá no certificado, né? Sentou lá, a primeira prova que eles vão te dar é o Hören, tá bom? Então, por isso, você já tem que estar um pouco aquecido, porque você já vai chegar ouvindo, né? Bom, vamos começar aqui vendo a estrutura da prova, né? Se vocês virem, Hören, mais ou menos 20 minutos. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an, schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Então, o que está falando? Essa prova tem 3 partes. Você vai ouvir, diálogos curtos ou né, avisos curtos, né, pequenos, uma pessoa falando, né, bem rapidinho alguma informação. Para cada texto tem uma tarefa. Então, para cada coisinha que você ouvir, você vai ter que resolver uma tarefa, né? E aqui a dica preciosa: leia primeiro a tarefa e depois você vai ouvir o texto sobre ela, né? E marque a resposta correta. No final da prova, né? Óbvio, coloque sua resposta no gabarito, né? Já falamos sobre isso, sobre o gabarito, mas no final aqui do Hören também eu vou mostrar como é o gabarito do Hören e como é tranquilo de marcar, tá bom? Então vamos direto lá para a primeira pergunta. Hören Teil 1. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Então, basicamente, né, você vai ter que marcar qual tá certa, A, B ou C. Se vocês virem, a gente vai ter sempre, né, um exemplo. Então, você vai ouvir também o exemplo, tá, gente? O exemplo não tá só aqui na prova escrita, não. Você vai ouvir. Muitas vezes os meninos ficam, né, preocupados, né? Os alunos ficam preocupados porque ouvem o exemplo e estão lendo a questão 1, né? E falam, meu Deus, o que está acontecendo? Então, você vai ouvir o exemplo, tá? Depois é que você vai ouvir questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá vendo? Então, nesta prova, né? Nessa primeira parte da prova, na Teil 1, na parte 1, você vai ter 6 questões para resolver, né? E você vai ouvir cada texto 2 vezes, né? Isso é importante porque aí você não desespera se você não entendeu tudo na primeira vez. Bom, antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o que nós temos aqui, né? Nós temos 6 questões, se vocês perceberem, né? As 6 questões são basicamente sobre perguntas muito diretas, né? Por exemplo, welche Zimmernummer hat Herr Schneider, né? Então, qual é o número do quarto, né? Qual número do quarto tem o Herr Schneider?
e as respostas também são muito diretas, né? 54, 245, 254, né? Outra coisa que é interessante perceber é que, olha, 1, 2, 3, 4 questões, né? Tem a ver com números, né? Então, essa aqui são números, né? 9, 3, 4. Então, uma questão, a número 4. A número 2, a número 1. 1, 2, 3, na verdade, né? Metade. Metade das questões tem a ver com números, ou seja, é um grande, né? Grande parte das questões tem a ver com número, então a gente tem que estar afiadíssimo nos números. Não só números normais, como aqui a gente tem, mas também dinheiro, né? Horas, né? E por último aqui a gente tem números ordinais. Então hoje o que nós vamos fazer, né? Nós vamos ver os números. Nós já começamos a ver os números na lição, na aula 3. Então se você ainda não viu a aula 3, volte lá, porque lá nós vimos os números de 1 a 20, 1 a 40, na verdade, né? Quase até 100. E hoje nós vamos ver o resto dos números e as variações possíveis, tá? Então, essa é a questão aqui central do nosso primeiro exercício. E depois temos exercícios simples, né? Com palavras simples como Urlaub, Arbeit, família, né? Nenhum bicho de 7 cabeças. Antes de mais nada, antes da gente começar qualquer coisa, eu quero dar uma explicação assim, então, bem completa, tá? Sobre os números em alemão, tá bem? Então, eu vou abrir o nosso notepad, nosso famoso notepad em que eu escrevo as coisas para vocês. E hoje nós vamos, né, fazer a prova de Hören, Übung 1, né? Só que, antes de mais nada, como eu falei, nós vamos ver os números, tá? Então, na última aula nós vimos os números na terceira aula nós vimos os números de 1 quase a 100, né? Porque a gente viu as unidades, as dezenas, né? E chegamos até 100. Então, se você não viu, volte lá, eu não vou repetir tudo agora aqui, tá? E aí, agora nós vamos ver os números para além disso, né? Então, a gente tem de 0 a 12, né? Depois a gente tem nas dezenas, né? Eu vou pôr o número, né? Mais sich, né? Então, aqui deu 40, 40, né? 50, 50, e assim sucessivamente, né? Com a exceção do 30, que vai ser com umlaut, né? Como a gente já viu, vai ser 30, não 30, mas 30, né? 60, como vai ser? 60, né? Nós já vimos tudo isso, hein? Então, volte lá. Tô passando aqui rapidinho, né? Mas volte lá para ver na aula 2, tá? E aí, e se eu chegar, por exemplo, né? Deixa eu colocar o 90, já que já coloquei, né? Vou completar. E se eu chegar no 100, né? O 100 a gente fala 100, né? 100, tá? E se eu quiser falar 600, né? Eu vou simplesmente colocar o 6 na frente. 600. 900, né? Vou colocar o 9 na frente. 900. E se eu quiser falar, então, 747, né? Alguma ideia? 600, né? Então, opa, 6 não, 700, né? Então, 747. Como é que a gente aprendeu lá na aula 3 a fazer o 47? Primeiro, a unidade, 7. Depois, eu coloco und e a dezena, 40. Então, esse é o número, né? 747, tá? Então, esse é o número 747. E você tem que saber, né? Tem que ser capaz de fazer todos esses números, ao menos até 1000, né, gente? 1000, por exemplo, né? Que se diz 1000, ok? E se eu quiser fazer 3747,
bem simples, né? A mesma coisa, né? Vai aglutinando aí. Então, 3.747, 3.000, né? 3.000. E aí, aquilo que a gente já aprendeu aqui em cima, né? Tudo junto. 747, tá? Então, esses são os números mais normais que tem, né? Então, eles vão servir para falar os números, por exemplo, quantidade ou número de um quarto, etc, né? Mas aí, depois nós vamos ter, né, para falar dinheiro, né? Como é que eu vou falar dinheiro? Como é que eu vou falar preço? Por exemplo, quando a pergunta é wie viel kostet blá blá blá, né? Então, wie viel kostet eine Flasche Wasser? Wie viel kostet der Computer? E assim sucessivamente, né? Quanto custa? A primeira forma que eu tenho para responder isso é a mais simples de todas. É basicamente só falar os números. Por exemplo, aqui estou escrevendo 17,50, né? Como é que eu posso falar isso? Eu posso falar 17, né? E o que mais? 50. Só isso, né? 17,50. 17,50. E se eu quiser usar a palavra euro, né? Se eu quiser falar 17,50 €, como é que eu faço isso em alemão? Também bem tranquilo, tá? Eu vou usar a mesma estrutura, só que eu vou colocar o euro, né? A palavra euro depois do 17, né? Antes dos centavos, digamos assim. Então, 17,50 €. Só isto, tá bom? Ah, se eu quiser colocar cent, claro que se eu quiser colocar cent, você vai colocar depois do 50 aqui, né? Cent. Então, 17 € und 50 Cent, poderia colocar, tá? Então, é só isso. Se eu for colocar o euro, vou colocar antes, né, dos centavos normalmente, tá bem? Então, esse é tudo que você tem que saber praticamente sobre dinheiro, né? Como é que eu vou falar dinheiro. E agora para hora, tá? A hora é mais complicada, hein? Atenção. Uhrzeit, hora do relógio, né? Então, a pergunta para hora vai ser wie spät, né? Wie spät ist blá blá blá, né? Então, se você quiser falar que horas são agora, vai ser wie spät ist es, né? Agora, se você quiser perguntar, por exemplo, que horas começa, né? O show, wie spät beginnt das Konzert, por exemplo, né? E agora vamos aprender como é que eu falo hora. Bom, se for uma hora cheia, como essa aqui, por exemplo, né? Eu posso falar simplesmente 7 Uhr, tá? E se fosse 17 horas, né? Vou fazer 17 Uhr, né? Então, 7 Uhr ou 17 Uhr, tá? O problema, claro, é quando a gente começa a ter minutos, né? Quais são as opções? Eu posso fazer sempre a opção mais clássica, que é 7 Uhr und 5 Minuten, tá? 7 Uhr und 5 Minuten. Mas, né, ou por exemplo, se eu quiser fazer outro, né, 25, mesma coisa, né? 7 Uhr und 25 Minuten, tá? Só que não vai ser sempre assim que os alemães vão falar, né? Eles podem complicar um pouco. Então agora a gente vai aprender duas palavrinhas chaves aqui, né? Para eu falar hora. Vor significa antes, tá? E nach significa depois. São essas preposições aqui que eu vou usar e que vão ser centrais para eu falar qualquer hora e para eu entender qualquer hora, tá? Então, 7 e 5, o que aconteceu? São 5 minutos depois das 7, não é verdade? Então, o que eu vou falar? 5 minutos, não vou usar minutos, tá? 5, depois, como é que é? Nach, acabamos de aprender. Então, é 5 depois das 7. 5 nach 7, tá? E se for 7 e 10, né? Se for 7 e 10, eu posso fazer a mesma coisa. 10 nach 7. Então, foram 10 depois das 7, né? Uma variação disso pode ser, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um 7 e 3, né? Não é um número assim muito redondinho, né? Eu posso falar, por exemplo, kurz nach 7, né? Que significa um pouquinho depois das 7.
Outras variações possíveis, 7 e 15, né? 7 e 15, eu posso falar Viertel, tá? Então, por que Viertel? Viertel é um quarto, né? E uma hora tem 60 minutos, então 15 é um quarto, Viertel nach 7, tá? E se for 7 e meia? Atenção para o 7 e meia, gente. 7 e meia, eu não vou usar nach e não vou usar vor, tá? Eu vou usar halb, que significa metade, né? Poderia se pensar halb nach 7, mas não se usa isso, não é meia depois das 7, tá? Eu vou usar simplesmente halb 8. O que significa isso? Eu vou usar o halb e vou usar a hora que vai vir. Então, 7 e meia em alemão se diz halb 8, é a hora que vai vir. É esquisito mesmo, você não tem que entender quase, né? Tem que simplesmente aceitar. Aceita que dói mesmo. Halb 8 é 30 para as 8, digamos assim. Passou de 7h30, ou seja, foi para o outro lado do relógio, né? Passou de 7h30, aí eu vou começar a usar a hora posterior como referência, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 7h45, né? Eu vou usar Viertel. Se eu estou usando o 8 como referência, então é 15 antes das 8. E aí eu vou ter que usar a preposição vor, né? Viertel vor 8. Se for 7h55, mesma coisa, né? 5 vor 8. Se for 7h58, né? Posso fazer também kurz vor 8. E, né? 8 horas, de novo, né? Existe 8 Uhr. Ok? Então é só isso que você precisa saber sobre horas. Eu sei que é esquisito. Lembre-se sempre, né, de respeitar esse for e esse nar. Se você pensar com o for e o nar, fica bem tranquilo, né? Antes ou depois da hora de referência, né? E esse aqui é o jeito mais clássico de falar, né? Então, 7h05, né? 7h25, tá bom? Então é basicamente isso. Então essas são as horas. E por último, nós vamos ver os números ordinais, né? Quais são os números ordinais? Vocês lembram quais são os números ordinais em português? Ordinais é tipo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Então, como é que eu faço isso em alemão? É muito, muito, muito fácil. Bem mais fácil que em português, inclusive, né? Eu vou colocar um mais TR no número que eu já conheço, tá? Então, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu tenho o número 4, né? O número 4 é FIA, certo? Se eu quiser fazer o quarto, eu vou fazer FIA mais TE, deu Fiat. Se eu quiser fazer o 5, né? Eu vou fazer 5 mais TE, fünfte. Sechste, e assim sucessivamente. Quais são as exceções que sempre tem, né? Eu não pulei o 1 à toa. O 1 é uma exceção e não vai ser einste ou alguma coisa do tipo, vai ser erste, tá? O 2 tá tudo bem, é zweite mesmo. E o 3 vai ser de novo uma exceção e vai ser dritte, tá? Então, a gente tem como exceção dritte, a gente tem como exceção erste, tá? O resto, tudo sob controle. O sieben também vai perder aqui o IEN, né, que é comum do sieben perder, a gente já viu lá de novo, vídeo número 3, para quem nunca viu. Então, aqui é siebte também, tá? E o resto tudo igual. Esse pontinho que eu coloquei aqui depois do número, tá, gente? Não é uma... Ah, coloquei porque eu achei que era bonitinho. Número ordinal em alemão, quando ele vem escrito em número, ele vem com um pontinho no final, né? Então, por exemplo, eu posso falar, sei lá, meine Wohnung ist, né? Im zweiten Stock, né? Aí a pessoa pensa, por que esse 2 tá fazendo aqui? Esse ponto tá fazendo aqui? Acabou a frase? Não. Tá indicando que tá no segundo andar, né? Então esse pontinho aqui não é uma mera coincidência, tá? Só uma outra coisinha aqui que é importante, tá? Se você estiver falando de dezenas, por exemplo, 21, né? 21 é 21, né?
Então, se você estiver falando de dezena, toda vez que terminar em ich, né, esse sich aqui, você não vai acrescentar só o TE, você vai acrescentar o STE, tá? E a pronúncia, né? A dica importante para a pronúncia, aqui você vai ler xte, tá? Então, 21. 21. Tá bom? Então, é só isso que você tem que saber, só quando termina em sich, né? Então, 21º, você vai colocar o 21, né? 21, e colocar STE, 21. Então, esses são os números ordinais, tá? Então, é basicamente isso que você precisa saber de número para fazer a prova do A1. Então, se você não tá com isso na ponta da língua, não tá afiada, vai estudar, né? Vá, refaça, escreva os números, reescreva de novo, né? Tem muito exercício para achar, inclusive na internet, se procurar, mas não basta, vai escrevendo os números, né? Então, escreva números longos e vá treinando, e vá treinando a ouvir também, que isso já vai resolver o seu problema, né? Ou pelo menos metade do seu problema na prova de Hören. Claro, gente, né, que a prova de Hören não vai ser esta prova exatamente como tá aqui, não vai ser essa questão com exatamente esses números, essas questões, mas vai ser uma coisa bem parecida. E como a gente vê, né, a importância, os números são de grande importância nessa prova. Então, antes de mais nada, vamos começar a ouvir. Como é que a gente vai fazer esse áudio juntos, né? Eu vou colocar o áudio aqui, tá? E eu vou parar e fazer alguns comentários durante o áudio. Fique claro para vocês que quando o aplicador apertar play, né, você não pode mais fazer comentários, você não pode mais falar, você não pode fazer mais perguntas. Então, antes da prova, se tem alguma pergunta, né, alguma coisa que você quer saber, não deixe, né, ele apertar o play, pergunte antes. A partir do momento que ele apertou o play e falou e começou a prova, a prova vai ser feita completa, do início ao fim. Por quê? Porque, inclusive, as pausas que você tem que fazer, né, de tempo para responder a pergunta, o próprio áudio, né, o próprio CD já vem com esses tempos de pausa. Então, o papel do aplicador é apertar play e apertar stop quando terminar. Então, antes, se você tiver alguma dúvida, alguma questão para ser feita, faça antes de ele apertar o play. Depois disso, é só quando a prova de Hören acabar, ok? Então, vamos lá, vamos começar com o exemplo 1, tá? Vou apertar o play aqui. Telk, Deutsch A1. Start Deutsch 1. Übungstest 1. Hören. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B. Então, o que é que você pode ver aí? A primeira coisa que ele vai falar é aquilo que a gente já tinha visto, né? Que o teste tem 3 partes, que primeiro você tem que ler e depois você vai ouvir, né? Aquilo que a gente leu junto no início aqui, de quando eu comecei a falar com você, né? Que eu comecei a explicar a prova. Isso vai ser a primeira coisa que vai aparecer no CD, que ele vai falar no CD, né? Depois disso é que ele vai começar a chegar na questão 1 mesmo, né? Na Teil 1. E é isso que a gente vai ver agora. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254.
Okay, vielen Dank. Então, gente, o que a gente aprende, né, ouvindo esse exemplo? Várias coisas. A primeira é que a gente realmente ouve o texto 2 vezes e que entre, né, o primeiro diálogo e o segundo diálogo, entre a primeira vez que o texto toca e a segunda vez, você vai ter um tum, né? Então foi todo o diálogo, vai ter um tum e depois tem o diálogo novamente. Segunda coisa, você não precisa entender o texto inteiro, né? Você tem que entender aquela informação chave ali. Aqui, como nós estamos procurando um número, o importante era só você ouvir o número que estava sendo dito. E como, né, e como a gente viu, o número foi repetido 2 vezes em cada diálogo, ou seja, no total foram 4 vezes, né? E era só esse o número que tinha no diálogo inteiro, então não foi nenhuma pegadinha, né? Você tinha que entender só esse número. Claro que esse é o exemplo, já está feito aí, você não teria que fazer durante a prova, mas é bem possível que tenha um exemplo bem parecido com esse no dia que você for fazer a prova, tá? Então, acabou a segunda vez que toca o diálogo, você tem aí mais ou menos uns 7 segundos, né? Para escolher qual deles você quer marcar. Então, o áudio continua, né, rolando, mas vai ter um silêncio ali de 7 segundos, mais ou menos, para você marcar o A, o B e o C aqui mesmo, tá? Aqui nessa parte da prova. Não precisa preocupar com o gabarito ainda. No final da prova você vai ter um tempinho para colocar tudo no gabarito. Então, por enquanto, marque só aqui na sua provinha mesmo, A, B ou C, tá bom? Depois disso, né, vai tocar de novo um apitinho e para te indicar que vai começar a parte 2. Quando tocar esse apitinho, também vai te indicar que você tem mais ou menos uns 7 segundinhos para ler a primeira pergunta, né? A parte 2 não, vai começar a próxima, né? O próximo diálogo. Então, depois que tocar esse apitinho, você sabe que você vai ter mais ou menos uns 7 segundos para ler a próxima pergunta. Então, tocou, você teria que vir aqui e leria Was kostet der Pullover, né? Então, você sabe que o importante é saber o preço do pullover. E aí, você tem as 3 possibilidades, 30, 95 ou 19,95 €, tá bem? Então, vamos ouvir essa parte, depois a gente, de novo, faz algum comentário. Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 €. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 €. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Então, gente, qual que vocês marcaram aí, né? Para quem marcou a C, né? Se você marcou a C, tá certinha, é a C, 19,95 €, né? Então, é essa daqui, tá? Ah, mas eu não entendi. Se você não entendeu, né, gente, o que eu sugiro? Ouça, reouça, ouça de novo, né? Até cansar, porque você tem que entender, para entender esses números, realmente é uma questão de treino. Então, ouça vários áudios com números, inclusive esse mesmo, continue ouvindo, tá? Antes de eu comentar mais isso daqui, né? Eu gostaria, página 37, eu gostaria, antes de comentar, né, mais sobre esse diálogo, sobre esses números, né, aqui no finalzinho do nosso caderno de exercícios tem o diálogo, né? Então vamos entender o que ele falou, só porque pode ter tido uma dúvida aqui no 30, né? Eu acho que essa poderia ser a dúvida maior, né? Então vamos lá. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Então tinha o número 30 lá, né? Era a questão A. Então isso que pode ter dado problema, mas aqui ele está perguntando quanto custa o pullover. Da steht, né? Ali tem, ou está escrito, né? Que ele é 30% billiger. Então não é euro aqui, né? É Prozent, né? Então ele está
mais barato 30%. Aí a Verkäuferin, né, a vendedora responde, einen Moment bitte, 19,95, né? Então, 19, 95, 95, né? E aí, claro, né, para facilitar a vida para vocês, o cliente responde, né? Ele repete, ele pergunta de novo, 19,95 €, né? Na verdade, ele ainda fala diferente, ele fala 19,95 €, né? Não sei porque ele pergunta isso, como se, né, se fosse 19,95 €, né? Como se não fosse euro, né? Sei lá, dólar, sei lá o que ele estava pensando. Inclusive, a Verkäuferin responde de uma maneira assim bem... Ja, Euro natürlich, né? Claro que é euro, né? O que mais que eu poderia estar falando? Aí o Kunde responde, ok, then é isso, então eu vou comprar, né? Então você ouviu 2 vezes esse textinho aqui, né? Que era sobre o pullover. Não acho que é difícil, né? Os únicos números que você ouviu foi 30 e 19,95 €. Claro que aqui tem 95 também, que é os centavos, então poderia confundir. Mas se você, né, prestou bastante atenção aí, se estiver com o ouvido bem aquecido, eu acho que não vai ter problema nenhum. Então vamos ouvir o segundo, wie spät ist es? Vamos lá. Nummer 2. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Bom, será que você acertou ou você errou, né? Se você marcou a B, você acertou gleich 17 Uhr, né? Aqui eu tenho outros comentários para fazer importantes. Primeiro, você percebeu que tinha um barulho de fundo. O barulho de fundo não era má qualidade do meu vídeo, tá? O barulho de fundo é porque de vez em quando vai acontecer de eles colocarem áudios em que, por exemplo, a pessoa está na rua, que foi o caso. Então tinha ônibus passando, tinha barulho de fundo. Então é do áudio mesmo, isso é para dificultar um pouco, né, o entendimento, porque em situações normais de rua não é tudo, né, sem barulho nenhum em volta, e eles querem ver se você entende, né, o alemão também em situações normais, tá? A pergunta é, wie spät ist es, né? A minha segunda dica que eu quero dar, se eu sei que tá me perguntando a hora, é que no momento que eu estou lendo a minha questão, aqueles 7 segundos que eu tenho ali para ler a minha questão, que eu imagine como que pode ser falado os horários, né? Por exemplo, aqui eu tenho 15 Uhr, né? Que são 3 horas. Então, como é que eu posso fazer esse horário? Eu tenho 2 opções. Eu posso falar 15 Uhr, claro, como tá aqui, ou eu posso falar 3 Uhr, né? Que 15 horas também são 3 horas, em alemão eu falo assim. Então, eu já penso na minha cabeça quais são as opções, aquilo que pode vir, né? O B é a mesma coisa, gleich 17 Uhr. Então, 17 Uhr, né, 17 horas, mas 17 Uhr também pode ser 5 Uhr, né? E é exatamente isso que ela falou, 5 Uhr. E é por isso que aqui a gente tem 15, provavelmente para dar uma confundida na cabeça do candidato, né? Mas é 5 Uhr. E por último aqui eu tinha 16:30 Uhr, né? Ou seja, 16:30. E a outra opção aqui seria, qual que é que a gente aprendeu no início da aula? 4:30, né? 4:30, 4:30. Mas a resposta certa é a B. De qualquer maneira, vamos fazer igual a gente fez antes, né? E dar uma olhadinha no diálogo. Então, o passante, né? E a Passantin são as duas pessoas do diálogo. Então, são as duas pessoas, né, que estão passando na rua. Aí o primeiro fala, entschuldigen Sie bitte. A outra responde, ja bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Né? Então, que horas são, por favor? E aí ela responde, ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr, né? Então, 5
Por isso que a gente responderia B, 17 Uhr, né? 5 horas. Passant, was? Schon 5. Vielen Dank, Wiedersehen, né? Was? Schon 5. Vielen Dank, Wiedersehen. Então, essa, né, foi a nossa questão 2. Então, vamos agora ouvir a 3. A 3 já não é mais sobre número, né? É Was ist die Frau im Restaurant? Então, é sobre comida. Vamos lá. Nummer 3. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Nesse exercício 3, vocês perceberam que a moça tá no restaurante, mas isso a gente já sabia antes mesmo, né, de ouvir, porque aqui eu tenho o contexto, o que a mulher come no restaurante, né? O que eu tenho que fazer nessas horas, né? Ler com atenção as palavras, e aqui tem desenhos, então ajuda bastante, né? Pommes, Fisch e Wurst. E esperar para ver. No caso de um diálogo, né, gente, com um garçom, o que você tem que ficar atenta mais para o final do diálogo, para entender, né, o que aconteceu no final, porque aqui eles vão falar sobre Wurst, eles vão falar sobre Fisch, eles vão falar sobre Pommes, mas o que ela pede no final, né? Qual que é a decisão final da moça que está no restaurante, né? E a decisão final é Pommes, isso mesmo, a decisão final é Pommes, porque ela primeiro quer uma salada, mas a salada não tem, né? Wurst, ela fala que não come carne, depois ela não quer peixe, né? Então vamos lá conferir o nosso diálogo, tá? Então, o garçom chega e fala, was wünschen Sie bitte, né? Aí ela fala, ich hätte gern die Salatplatte und ein, né? Então ela já fala que ela gostaria, né, de um prato de salada, né? O prato de salada, e ela quer continuar, mas aí já o garçom já interrompe e fala, Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, né? O que é leider aus? Infelizmente, acabou, né? Aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen, ganz frisch heute, né? Então, ele sugere, né? Empfehlen, eu posso sugerir a você a Bratwurst. Aí o Gast, né? A moça responde, nein, danke, ich esse kein Fleisch, ou seja, ela não come carne, né? Gibt es etwas ohne Fleisch? Tem alguma coisa sem carne? Aí ele fala, ja, nicht mehr viel, Fisch oder Pommes, né? Peixe ou batata frita. E ela responde, Fisch, tja, né? Ela não quer o peixe e fala, dann wohl die Pommes, né? Então a decisão final tá aqui na última fala dela. Então é isso que você tinha que entender, né? Não era muito difícil. Tinha só que conhecer as palavrinhas. Então, agora chegamos ao exercício 4, né? In welche Klasse geht Frau Hegers Sohn? Vamos lá? Nummer 4. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse.
Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Chegamos então, né, na pergunta 4, in welche Klasse geht Frau Regers Sohn? Gente, nem preciso dizer, é muito importante prestar atenção na pergunta, né? O que eu quero saber é em qual classe o filho da Frau Regers vai, né? Em qual classe? Preste atenção no início da pergunta. Então eu quero saber qual que é a turma dele, né? Por quê? Porque pode ser que outros números surjam, mas eu quero saber a turma, tá? Quais são as respostas possíveis? Aqui eu tenho 9, e foi o que a gente acabou de aprender, os números ordinais, né? Então é 9, que é 9, mais TE dá 9, que é nona, né? Então na nona classe, dritte, que é terceira, a gente viu que o dritte é irregular, não é dritte, é dritte, né? Então na terceira classe, e vierte, que é na 4ª classe. Qual deles ele frequenta? Qual dessas classes ele frequenta? E é a B, né? Dritte Klasse. Vamos lá dar uma olhadinha no diálogo. Aqui eu tenho número 4, Kollege e Kollegin, né? O que é Kollege? É o homem, né? Esse é no final, eu sei que é o homem por causa do é no final, porque se fosse a mulher, in, Kollegin. Então esse sufixo, né? Esse finalzinho in, indica mulher, tá? Então, Kollege e Kollegin. Ok? Então, o diálogo número 4 é entre dois colegas. E o homem vai perguntar, haben Sie Kinder, Frau Heger? Né? Então, você tem filhos, Frau Heger? E a resposta é, ja, einen Sohn. Então, ela responde que tem um filho. Und wie alt ist er? Né? Então, atenção, aqui ele está perguntando a idade do filho. E a resposta é 9 Jahre, seit gestern. Então, 9 anos desde ontem. Ou seja, o menino fez aniversário ontem. Olha, aqui eu tenho o número 9, mas isso não é a minha resposta, porque eu quero saber a classe que ele vai. Eu não quero saber a idade, né? Então tem que continuar ouvindo. Dann geht er ja schon zur Schule, né? Então ele já vai para a escola? Agora sim vem a nossa resposta. Ja klar, schon in die dritte Klasse, né? Então, terceira classe é a nossa resposta. A nossa resposta é B, ok? Então agora vamos ouvir o 5, né? Já começo dando a dica, né? Atenção, a pergunta é wie, né? Então a pergunta é wie é como, eu quero saber por que meio, né? Como o quê? Como que a mulher chega in den zweiten Stock. Também acabamos de ver que esse pontinho depois do número não é uma coincidência, né? Indica segundo, indica número ordinal. Então, wie kommt die Frau in den zweiten Stock? Como ela chega no segundo andar. Então vamos lá, vamos ouvir. Nummer 5. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Chegamos então na questão número 5, né? Wie kommt die Frau in den zweiten Stock? E as opções, né, de como ela vai chegar no segundo andar, eu tenho mit dem Aufzug. Olha só, gente, de novo, esses desenhos ajudam demais, né? Mesmo que você não saiba o que é Aufzug, tem desenho mostrando que é um elevador, né? Então, faça o som na sua cabeça, Aufzug. Mesmo que você tenha acabado de aprender essa palavra, agora você ouviu Aufzug, né? Depois eu tenho auf der Treppe um die Ecke, né? Ou seja, uma escada, um die Ecke, né? Na virada, digamos assim, né? No canto ali. E mit der Rolltreppe, que é uma escada rolante. Então, eu tenho que tentar entender qual dos 3 meios ela vai usar para chegar ao segundo andar, né? Atenção, ela até fala Rolltreppe, e essa eu acho interessante porque ela fala Rolltreppe e depois kaputt, né? São duas palavras bem
O kaputt é uma palavra bem conhecida, todo mundo sabe que kaputt significa estragado, então se eu vi o Rolltreppe e kaputt uma do lado da outra, já imaginei que a Rolltreppe tá estragada. Então essa aqui eu já cancelaria. Então faltou Aufzug e Treppe. E o que é que o homem falou? Ele fala logo Aufzug, né? Apesar de ele falar die Ecke, mas ele fala Aufzug die Ecke, né? Então ele fala no elevador ali no canto, né? Então a resposta é A, tá? Mit dem Aufzug. Então, de novo, a minha dica é, tem a palavra, preste atenção na palavra, mesmo que você nunca tenha ouvido na sua vida, né? Preste atenção na palavra Aufzug, porque pode ser que você ouça ela no diálogo, né? E você ouvindo ela no diálogo, você sabe que é essa a resposta. Vamos lá ler. Então, aqui eu tenho, né? Kundin, né? E Verkäuferin. Então, a cliente pergunta, né? Entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den zweiten Stock? Die Rolltreppe da vorn ist kaputt, né? Então, como é que eu chego no segundo andar? Die Rolltreppe, né? A escada rolante, ist kaputt, tá estragada. Aí a resposta que ela recebe é: Da gehen Sie hier rechts die Ecke und nehmen den Aufzug, né? Então, pegue o Aufzug. Até tem die Ecke, né? Mas o que ela tá dizendo é, vá à direita aqui, né? Na virada aqui, no canto, e pegue o Aufzug. E a resposta é die Ecke rechts, né? Ela fica pensando, ok, né? A primeira aqui é a direita, né? Ali na virada à direita, danke. Então a resposta é, né? Aufzug, ok? E vamos então para o último, né, de hoje, o último exercício de Hören da primeira parte. Wohin fährt Herr Albers? Então, para onde, né, o Herr Albers está indo, né? Vai. Então, aqui você tem 3 opções. Eu acho que essa de todas era a questão mais difícil. Vamos ver o que vocês acham. Vamos lá, vamos ouvir. Nummer 6. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Então aqui a gente tinha 3 opções, né, para nossa resposta, né? In Urlaub ans Meer, né? De férias para o mar, né? Zur Arbeit, né? Para o trabalho, ou zur Familie. O difícil dessa questão é que ele fala uma palavra, né, que é Verwandten, que significa parentes. Então, se você não sabia essa palavra, fica muito difícil de resolver essa questão, tá? Vamos ler lá, como sempre, no finalzinho, a questão número 6, né? Então, eu tenho a Kollegin, né, que é a colega, e o colega, que é quem vai responder a questão. Então, ela fala, Guten Morgen, Herr Albers, so früh schon bei der Arbeit, né? Então, tão cedo já no trabalho? Aí ele responde, Ja, ich habe noch viel zu tun, morgen fahre ich dort für 3 Wochen weg, né? Então, eu tenho muita coisa para fazer, amanhã eu viajo, né? Eu vou partir por 3 semanas. Aí ela responde, Ach ja, das habe ich vergessen, wohin fahren Sie denn, né? Ah, eu tinha esquecido, né? Eu esqueci. Para onde que você vai, então, né? Para onde que você está indo? E aí, ele responde, zu meinen Verwandten nach Polen, né? E aqui é que está a resposta. Verwandten significa parentes. Então, se você não sabia essa palavra, ficaria muito difícil realmente, né, de resolver a questão. E aí ela responde, na dann, schöne Zeit. Olha, claro que vão ter questões como a número 6, né, que realmente você não consegue resolver
sem saber aquela palavra. Mas em 6, né, a gente viu que tem uma aqui que realmente você tinha que saber uma palavra específica para responder. As outras, se você entendesse mais ou menos, você já tinha grandes chances aí de acertar. Então, eu espero que vocês tenham visto, né, que a prova de Hören não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bem? Essa foi a primeira parte, a gente ainda tem mais 2 partes para terminar o Hören, que serão as próximas aulas, as aulas 9 e 10, e depois a gente ainda vai fazer o Lesen. Então, ainda tem muito curso pela frente, eu espero que você esteja curtindo, que você esteja aprendendo, que você esteja aproveitando, anotando tudo e se preparando para o certificado, que com certeza vai ser um sucesso. Então, se você ainda não nos segue no Insta, não nos segue aqui no YouTube, né, faça isso para receber tudo de novo, todo o material que a gente está disponibilizando sempre, tá bom? E é isso. Então, até a próxima. Tschüss!